O Caixão e o Espectro, de Stendhal. Voz: Iba Mendes. Por uma bela manhã do mês de maio de 1820, Dom Blas Busto e Mosqueira, seguido de 12 cavaleiros, entrava na vila de Alcolote, a uma légua de Granada. À sua aproximação, os aldeões reentravam precipitadamente em suas casas e fechavam as portas. As mulheres olhavam com terror pelas frestas das janelas esse terrível chefe de polícia de Granada. O céu punira sua crueldade, imprimindo-lhe no rosto a maldade de sua alma. Era um homem de 6 pés de altura, negro e de uma horrorosa magreza. Embora fosse simples chefe de polícia, todavia o próprio bispo de Granada e o governador tremiam diante dele. Durante a famosa guerra contra Napoleão, a qual, aos olhos da posteridade, colocará os espanhóis do século XIX à frente de todos os outros povos da Europa e lhes dará o segundo lugar depois da França, Dom Blas foi um dos mais famosos chefes de guerrilhas. No dia em que sua tropa não matava pelo menos um francês, ele não se deitava, era uma promessa. Ao voltar Ferdinando ao trono, foi mandado às galeras de Ceuta, onde passou 8 anos na mais terrível miséria. Acusavam-no de ter sido capuchinho em sua mocidade, renunciando, porém, à vida religiosa. Em seguida, reabilitou-se, não se sabe como. Atualmente, Dom Blas é célebre pelo seu silêncio. Nunca fala. Outrora, o sarcasmo que ele dirigia aos prisioneiros, antes de fazê-los enforcar, lhe haviam granjeado uma espécie de reputação de homem de espírito. Suas brincadeiras eram repetidas em todo o exército espanhol. Dom Blas avançava lentamente pela rua do Alcolote, fixando as casas de um e outro lado com olhos perspicazes. Quando passava diante de uma igreja, rezava-se uma missa. Dom Blas precipitou-se do cavalo e foi ajoelhar-se ao pé do altar. 4 de seus soldados se puseram de joelhos em volta de sua cadeira. Eles o olhavam e já não havia mais devoção em seus olhos. Seu olhar sinistro se fixara sobre um jovem de porte distintíssimo, que orava devotamente a alguns passos dele. Como? Diz Dom Blas. Um homem que, segundo as aparências, pertence às primeiras classes da sociedade e não é meu conhecido? Não haver ele aparecido em Granada desde que eu aí estou? Ele se oculta. Dom Blas inclinou-se para um dos seus agentes e deu ordem para prender o jovem assim que ele saísse da igreja. Às últimas palavras da missa, apressou-se ele mesmo em sair, postando-se no salão do albergue de Alcolote. Em seguida apareceu o jovem admirado. Vosso nome? Dom Fernando de la Cueva. O capricho sinistro de Dom Blas aumentou, pois vendo de perto Dom Fernando, notou que tinha uma bela aparência. Era louro e, não obstante a má situação em que se achava, a expressão dos seus traços conservou-se serena. Dom Blas, abstrato, mirava o jovem. Que ocupações tende nas cortes? Disse ele, enfim. Eu estava no colégio de Sevilha em 1825. Tinha então 15 anos, pois que hoje estou com 19. Como viveis? O jovem sentiu-se irritado por esta grosseria, resignou-se, porém, e respondeu. Meu pai, brigadeiro dos exércitos de Dom Carlos VI, que Deus abençoe a memória deste bom rei, deixou-me uma pequena propriedade ao pé desta aldeia. Ela me rende 12.000 reais.
Cultivo-a com as minhas próprias mãos, com 3 empregados, que certamente vos são muito fiéis. Excelente núcleo de guerrilha, disse Dom Blas com um sorriso amargo. Preso e incomunicável, acrescentou, indo embora e deixando o prisioneiro entregue aos seus homens. Alguns momentos depois, Dom Blas almoçava. 6 meses de prisão, pensava ele, me darão cabo daquelas belas cores e daquele ar de frescura e de arrogante contentamento. O cavaleiro de sentinela à porta da sala de jantar ergueu vivamente a sua carabina, apoiava-a de través contra o peito de um velho que procurava entrar na sala em pós de um ajudante de cozinha que trazia um prato. Dom Blas correu à porta. Atrás do velho viu uma rapariga que lhe fez esquecer Dom Fernando. É horrível, nem me dão tempo de fazer minhas refeições, disse ele ao velho. Mas entrai e explicai-vos. Dom Blas não se cansava de olhar para a rapariga. Encontrava ali na fronte e nos olhos essa expressão de inocência e de piedade celeste que brilha nas belas madonas da escola italiana. Dom Blas não escutava o velho, nem continuava o seu almoço. Enfim, saiu desse devaneio. O velho repetia pela 3ª vez as razões que deviam fazer restituir a liberdade a Dom Fernando de la Cueva, que era desde muito o noivo de sua filha Inês, ali presente, e ia desposá-la no domingo seguinte. A esta palavra, os olhos do terrível chefe de polícia brilharam com um fulgor tão singular que causaram medo a Inês e até a seu pai. Nós vivemos sempre no temor de Deus e somos velhos cristãos, continuou ele. Minha raça é antiga, mas eu sou pobre, e Dom Fernando é um bom partido para minha filha. Jamais ocupei nenhum lugar no tempo dos franceses, nem antes nem depois. Dom Blas não saía de seu feroz silêncio. Pertenço à mais antiga nobreza do reino de Granada, prosseguiu o velho, e antes da Revolução, acrescentou suspirando, teria cortado as orelhas a algum monge insolente que não me respondesse quando eu lhe falasse. Os olhos do velho encheram-se de lágrimas. A tímida Inês tirou do seio um pequeno rosário que tocara no vestido da Madonna do Pilar, e suas lindas mãos apertavam-lhe a cruz com um movimento convulsivo. Os olhos do terrível Dom Blas cravavam-se nestas mãos. Notava ele depois o talhe bem lançado, embora um pouco forte, da jovem Inês. Seus traços poderiam ser mais regulares, pensou, mas essa graça celeste eu não tenho visto senão nela. E chamai-vos Dom Jaime Arregui? Perguntou ele por fim ao velho. É esse o meu nome, respondeu Dom Jaime, assegurando sua posição. 70 anos de idade? 79 apenas. Sois vós mesmo, disse Dom Blas, desanuviando visivelmente o rosto. Há muito que vos procuro. É o rei nosso senhor dignou-se conceder-vos uma pensão anual de 4.000 reais. Tenho em minha casa de Granada 2 anos vencidos desse real benefício, que vos entregarei amanhã ao meio-dia. Far-vos-ei ver que meu pai era um rico lavrador da velha Castela, velho cristão como vós, e que nunca foi monge. Assim cai por terra a injúria que me dirigistes. O velho gentil homem não ousou faltar ao encontro. Era viúvo e só tinha em casa sua filha Inês. Antes de partir para Granada, levou-a à casa do cura da aldeia e fez suas disposições como se nunca mais tivesse de revê-la. Encontrou Dom Blas Bustos muito adornado, trazia um grande cordão por cima do hábito. Achou-lhe Dom Jaime o ar polido de um velho soldado que se quer fazer de bom
e sorria a todo propósito e fora de propósito. Se não lhe faltasse ousadia para tanto, Dom Jaime teria recusado os 8.000 que Dom Blas lhe entregou. Não pôde livrar-se do jantar com este. Após a refeição, o terrível chefe de polícia lhe fez ler todos os seus diplomas, sua certidão de batismo e até um atestado de notoriedade, por meio do qual saíra das galés e que provava que ele nunca fora monge. Dom Jaime temia alguma pilhéria de mau gosto. Como vedes, tenho 45 anos, disse-lhe enfim Dom Blas, e um lugar honroso que me rende 50.000. Tenho um crédito de 1.000 onças no banco de Nápoles. Peço-vos em casamento vossa filha Dona Inês Arregui. Dom Jaime empalideceu. Houve um instante de silêncio. Dom Blas continuou. Não vos ocultarei que Dom Fernando de la Cueva se acha comprometido num caso desagradável. O ministro da polícia anda à procura dele. Trata-se do garrote ou no mínimo das galés. Eu estive nelas 8 anos e posso assegurar-vos que é uma torpe residência. Dizendo tais palavras, aproximou-se do ouvido do velho. Daqui a 15 dias ou 3 semanas, receberei provavelmente do ministro ordem para transferir Dom Fernando da prisão de Alcolote à de Granada. Essa ordem será executada muito tarde da noite. Se Dom Fernando se aproveitar da noite para fugir, fecharei os olhos em consideração à amizade com que me honrais. Ele que vai passar 1 ou 2 anos em Maiorca, por exemplo, ninguém pronunciará mais seu nome. O velho gentil homem nada respondeu, estava aterrado e só a muito custo conseguiu voltar à sua aldeia. O dinheiro que recebera lhe causava horror. Então é este, dizia consigo mesmo, o preço do sangue de meu amigo Dom Fernando, do noivo de minha Inês? Chegando ao presbitério, atirou-se aos braços de Inês. Minha filha, exclamou, o monge quer desposar-te. Imediatamente Inês enxugou suas lágrimas e pediu licença para ir consultar o cura que estava na igreja em seu confessionário. Apesar da insensibilidade dos seus anos e da sua condição, o cura chorou. O resultado da consulta foi que era necessário resolver-se a desposar Dom Blas ou fugir durante a noite. Dona Inês e seu pai deviam tentar atingir Gibraltar, embarcando em seguida para a Inglaterra. E de que viveremos lá? Perguntou Inês. Poderás vender tua casa e o jardim. Quem os comprará? Perguntou a moça, desfazendo-se em lágrimas. Eu tenho economias, respondeu o cura, que deve montar 5.000. Doa-as a ti, minha filha, e de todo o coração, se julgas não poder alcançar a salvação desposando Dom Blas Bustos. 15 dias depois, todos os esbirros de Granada em grande uniforme cercavam a igreja tão sombria de São Domingos. Em pleno meio-dia, mal a gente consegue movimentar-se dentro dela. Nesse dia, porém, ninguém, a não ser os convidados, ousava lá entrar. Em uma capela lateral, iluminada por centenas de círios, e cuja luz atravessava as sombras da igreja como uma estrada de fogo, via-se de longe um homem muito alto, de joelhos sobre os degraus do altar. Os que o cercavam davam-lhe apenas pelo ombro. Tinha a cabeça curvada com um ar piedoso e os braços magros cruzados sobre o peito. Logo tornou a levantar-se e mostrou um hábito carregado de condecorações. Dava a mão a uma rapariga, cujos modos ligeiros e juvenis faziam estranho contraste com a sua gravidade. Brilhavam lágrimas nos olhos da jovem esposa. A expressão de seus traços e a angélica doçura que eles conservavam, apesar do seu tormento, impressionaram a multidão quando ela subiu na carruagem à porta da igreja.
É preciso confessar que depois do casamento, Dom Blas tornou-se menos feroz. As execuções tornaram-se mais raras. Em vez de mandar fuzilar os condenados pelas costas, eles eram simplesmente enforcados. Permitiu muitas vezes aos condenados beijarem os seus antes de irem para a morte. Um dia disse à mulher a quem amava com furor: "Tenho ciúmes de Sancha." Esta Sancha era irmã de leite e amiga de Inês. Vivera em casa de Dom Jaime a título de criada de quarto de sua filha, e foi nessa qualidade que ela a acompanhara ao palácio que Inês tinha vindo habitar em Granada. "Quando eu me afasto de ti, Inês", prosseguiu Dom Blas, "tu ficas a falar a sós com Sancha. Ela é gentil, te faz rir. Eu não passo de um velho soldado sobrecarregado de funções severas. Faço justiça a mim mesmo, sou pouco amável. Esta Sancha, com a sua fisionomia risonha, deve me fazer parecer aos teus olhos metade mais velho do que sou. Toma, aí está a chave do meu cofre. Dá-lhe todo o dinheiro que entenderes, tudo que está no meu cofre, se te aprouver, mas que ela parta, que vá embora, que eu não mais a veja." À tarde, voltando para casa, a primeira pessoa que Dom Blas viu foi Sancha, ocupada em seus fazeres como de costume. Seu primeiro impulso foi de furor. Aproximou-se rapidamente de Sancha, que ergueu os olhos e o encarou firme, com esse olhar espanhol, mistura tão singular de temor, de coragem e de ódio. Ao cabo de um momento, Dom Blas sorriu. "Minha cara Sancha", perguntou-lhe, "Dona Inês te disse que eu te dou 10.000 reais?" "Eu não aceito presentes a não ser de minha ama", respondeu ela com os olhos sempre cravados nele. Dom Blas entrou nos aposentos da esposa. "A prisão de Torre Vieja", disse-lhe ela, "quantos prisioneiros tem neste momento?" 32 nos calabouços e 260, penso eu, nos andares superiores." "Liberta-os", disse Inês, "e eu me separo da única amiga que tenho no mundo." "O que me pedes está acima do meu poder", respondeu Dom Blas. E durante toda a noite não pronunciou mais uma palavra. Trabalhando ao pé de sua lâmpada, Inês via-o alternativamente corar e empalidecer. Abandonou o trabalho e pôs-se a rezar o seu rosário. No dia seguinte, o mesmo silêncio. Nessa noite, irrompeu um incêndio na prisão de Torre Vieja. 2 prisioneiros pereceram, mas a despeito de toda a vigilância do chefe de polícia e de seus agentes, todos os demais conseguiram evadir-se. Inês não disse uma palavra a Dom Blas, nem ele a ela. No outro dia, tornando a casa, Dom Blas já não viu Sancha e atirou-se aos braços de Inês. Tinham-se passado 18 meses sobre o incêndio de Torre Vieja, quando um viajante coberto de pó desceu do cavalo em frente à pior estalagem do burgo de Zuia, situado nas montanhas, a 1 légua ao sul de Granada, enquanto Alcolote fica ao norte. Esse distrito de Granada é como um oásis encantado no meio das abrasadas planícies da Andaluzia. É a mais bela região da Espanha. Mas viria o viajante guiado pela simples curiosidade? Pelo seu traje tê-lo-iam julgado um catalão. Com efeito, seu passaporte entregue em Maiorca estava visado em Barcelona, onde ele desembarcara. O dono dessa má estalagem era muito pobre. Passando-lhe às mãos o passaporte, que trazia o nome de Dom Pablo Rodil, o viajante catalão fitou-o. "Sim, senhor viajante", disse o hospedeiro, "eu advertirei vossa senhoria caso a polícia de Granada mande procurá-lo." O viajante disse que desejava ver aquela região tão bela. Saía 1 hora antes do nascer do sol
e só voltava ao meio-dia, quando o calor é mais forte e todo mundo está jantando ou fazendo a sesta. Dom Fernando ia passar horas inteiras numa colina coberta de tenros sobreiros. Dali avistava o antigo palácio da Inquisição de Granada, habitado agora por Dom Blas e por Inês. Seus olhos não podiam afastar-se dos muros enegrecidos desse palácio, que se elevava como um gigante em meio às casas da cidade. Deixando Maiorca, Dom Fernando prometera a si mesmo não entrar em Granada. Certo dia, tomado de um arrebatamento a que não pôde resistir, foi até a rua estreita onde se erguia a alta fachada do Palácio da Inquisição. Entrou na loja de um artífice e achou pretexto para lá se deter e falar. O artífice mostrou-lhe as janelas dos aposentos de Dona Inês. Essas janelas ficavam no segundo andar muito elevado. No momento da sesta, Dom Fernando retomou o caminho de Zuia, com o coração devorado por todos os furores do ciúme. Quisera apunhalar Inês e matar-se em seguida. Caráter fraco e frouxo, repetia de si para si com raiva. Ela é capaz de amá-lo se entender que este é o seu dever. Ao dobrar uma rua, encontrou-se com Sancha. Ah, minha amiga! Exclamou sem dar mostra de lhe falar. Eu me chamo Dom Pablo Rodil, estou hospedado na estalagem do Anjo em Zuia. Amanhã, à hora do Ângelus, podes estar ao pé da grande igreja? Lá estarei, respondeu Sancha sem o fitar. No dia seguinte à noite, Dom Fernando avistou-se com Sancha e, sem dizer nada, caminhou para a sua estalagem. Ela entrou sem ser vista. Fernando fechou a porta. Bem, disse ele com lágrimas nos olhos. E não estou mais a seu serviço, respondeu Sancha. Há 18 meses que ela me despediu sem motivo, sem explicação. Por minha fé, creio que ela ama Dom Blas. Ela ama Dom Blas, exclamou Dom Fernando, enxugando as lágrimas. Era só o que faltava. Quando ela me despediu, continuou Sancha, atirei-me a seus pés, suplicando-lhe que me dissesse a causa do meu desfavor. Ela me respondeu friamente, meu marido o quer, nenhuma palavra a mais. Vossa Senhoria a conheceu muito piedosa, pois agora sua vida é uma prece contínua. Para fazer a corte ao partido reinante, Dom Blas obtivera que uma parte do palácio da Inquisição, onde ele habitava, fosse doado a religiosas claristas. Essas damas tinham se estabelecido ali e acabavam de fazer sua igreja. Dona Inês lá passava a vida. Logo que Dom Blas saía de casa, podia-se estar certo de vê-la de joelhos ante o altar em adoração perpétua. Ela ama Dom Blas, repetiu Dom Fernando. Na véspera da minha desgraça, continuou Sancha, Dona Inês me falava. Ela mostra-se alegre? Interrompeu Dom Fernando. Alegre não, mas de um humor igual e suave, bem diferente do que Vossa Senhoria lhe conheceu. Não tem mais aqueles momentos de vivacidade e doidice, como dizia o cura. Ah, infame! Exclamou Dom Fernando, andando a largos passos pelo quarto. Está aí como ela é fiel às suas juras. Está aí como ela me amava. Nem tristeza sequer. E eu... Como ia dizendo a Vossa Senhoria, continuou Sancha, na véspera da minha desgraça, Dona Inês me falou com amizade, com bondade, como outrora em Alcolote. No dia seguinte, meu marido o quer, foi tudo o que achou para me dizer, entregando-me um papel assinado por ela que me assegurava uma boa pensão de R$ 800. Ah, dá-me esse papel, disse Dom Fernando, e cobriu de beijos a assinatura de Inês. E ela falava de mim? Nunca, respondeu Sancha, e de tal maneira que, diante de mim, o velho Dom Jaime uma vez a censurou por ter esquecido um vizinho tão amável.
Ela empalideceu e não respondeu, e logo depois de levar o pai até a porta, correu a encerrar-se na sua capela. Sou um tolo e nada mais, exclamou Dom Fernando. Como vou odiá-la? Não falemos mais nisso. É para mim uma felicidade ter entrado em Granada, felicidade 1000 vezes maior ter te encontrado. E tu, que fazes? Estou estabelecida com um negócio na pequena vila de Albarracém, a cerca de meia légua de Granada. Tenho, acrescentou baixando a voz, belas mercadorias inglesas que me trazem os contrabandistas de Alpujarres. Tenho em minhas malas mais de 2000 reais de mercadorias de valor. Sou feliz. Compreendo, disse Dom Fernando. Tens um amante entre os bravos dos montes Alpujarres. Nunca mais tornarei a ver-te. Olha, leva este relógio como lembrança minha. Sancha ia-se embora, ele a reteve. E se eu me apresentasse a ela? Ela lhe fugiria, ainda que tivesse de se atirar pela janela. Cuidado, disse Sancha, aproximando-se de Dom Fernando. Seja qual for o disfarce que Vossa Senhoria possa usar, 8 ou 10 espiões que rondam incessantemente em torno da casa o deteriam. Envergonhado de sua fraqueza, Fernando não disse mais uma palavra. Acabava de tomar a resolução de voltar no dia seguinte para Maiorca. 8 dias depois passou casualmente na aldeia de Albarracém. Os salteadores acabavam de prender o capitão-general O'Donnell e o tinham deixado durante 1 hora deitado de bruços na lama. Dom Fernando viu Sancha, que correu com um ar assustado. Não tenho tempo de lhe falar, disse ela. Venha à minha casa. A loja de Sancha estava fechada. Ela esforçava-se em meter seus estofos ingleses num grande cofre de carvalho preto. Seremos talvez atacados aqui esta noite, disse a Dom Fernando. O chefe dos salteadores é inimigo pessoal de um contrabandista que é meu amigo. Esta loja seria a primeira pilhada. Estou chegando de Granada. Acabo de conseguir de Dona Inês, que afinal de contas é uma criatura muito boa, a permissão para depositar as mais preciosas mercadorias no seu quarto. Dom Blas não verá este caixão, que está cheio de contrabando. Se por infelicidade o vir, Dona Inês encontrará uma desculpa. Apressava-se em arrumar seus filós e seus chales. Dom Fernando a olhava. De repente, precipita-se sobre o caixão, deita fora os filós e os chales e põe-se no lugar deles. Está louco? Perguntou Sancha, aterrorizada. Olha, aqui está 50 onças, mas os céus me aniquilem se eu sair deste caixão antes de me achar no Palácio da Inquisição em Granada. Quero vê-la. Fosse o que fosse que Sancha pudesse dizer no seu espanto, Dom Fernando não a escutou. Estava ela ainda a falar quando entrou Zanga, um carregador primo de Sancha, que devia levar o caixão a Granada em seu burro. Ao ruído que ele fizera ao entrar, Dom Fernando apressou-se em puxar sobre si a tampa do caixão. A todo o transe, Sancha o fechou a chave. Era imprudente deitá-lo aberto. Pelas 11 horas da manhã, num dia do mês de junho, Dom Fernando entrava em Granada, conduzido em um caixão. Estava a ponto de sufocar. Chegaram ao Palácio da Inquisição. O tempo que Zanga levou em subir a escada, Dom Fernando esperou que se colocasse o caixão no segundo andar e talvez mesmo no quarto de Inês. Quando as portas foram de novo fechadas e ele não ouviu mais nenhum rumor, tentou, com o auxílio do punhal, fazer ceder a lingueta da fechadura do caixão, no que foi bem sucedido. Para sua inexprimível alegria, ele estava com efeito no quarto de Inês. Distinguiu vestes femininas, reconheceu ao pé do leito um crucifixo que outrora se via no quartinho dela em Alcolote. Certa vez, depois de uma discussão violenta, ela o conduzira a seu quarto e sobre aquele crucifixo lhe jurara amor eterno.
O calor era extremo e o quarto escuro. As persianas estavam fechadas, bem como as grandes cortinas da mais leve musselina das Índias e os espessos veludos. O profundo silêncio era apenas quebrado pelo ruído de um pequeno jato d'água que, elevando-se a alguns pés a um canto do aposento, tornava a cair em uma concha de mármore negro. Ao ruído tão fraco desse pequeno repuxo, Dom Fernando estremecia, ele que em sua vida dera 20 provas da mais audaciosa bravura. Estava longe de encontrar no quarto de Inês essa felicidade perfeita que sonhara tantas vezes em Maiorca ao pensar nos meios de ali se introduzir. Exilado, desgraçado, separado dos seus, um amor exaltado e que se tornara quase louco pela duração e a uniformidade da desgraça, formava todo o caráter de Dom Fernando. Nesse momento, o receio de desagradar aquela Inês que ele sabia tão casta e tão tímida era o único sentimento de Dom Fernando. Eu teria vergonha de confessá-lo se não contasse que o leitor possua algum conhecimento do caráter singular e apaixonado das gentes do Sul. Dom Fernando esteve para desmaiar quando, pouco depois de baterem 2 horas no relógio do convento, ouviu, em meio do silêncio profundo, passos apressados subindo a escada de mármore. Não tardou que se aproximassem da porta. Reconheceu o andar de Inês e, não ousando afrontar o primeiro momento de indignação de uma pessoa tão presa aos seus deveres, escondeu-se no caixão. O calor era opressivo, a escuridão profunda. Inês acomodou-se em seu leito e pouco depois, pela tranquilidade da sua respiração, Dom Fernando compreendeu que ela dormia. Só então ousou aproximar-se do leito. Viu aquela Inês que desde tantos anos constituía seu único pensamento. Sozinha, abandonada a ele na inocência do sono, ela fez-lhe medo. Este singular sentimento cresceu quando ele advertiu que, no decurso dos 2 anos que passara sem a ver, seus traços haviam adquirido um tom de fria dignidade que ele não conhecia. No entanto, a felicidade de revê-la pouco a pouco lhe penetrou na alma. A meia desordem de suas vestes de verão fazia um contraste tão encantador com aquele ar de dignidade quase severa. Compreendeu que a primeira ideia de Inês ao vê-lo seria fugir. Fechou por isso a porta, guardando a chave. Finalmente chegou um instante que ia decidir de todo o seu futuro. Inês fez alguns movimentos, estava prestes a despertar. Ele teve a inspiração de se pôr de joelhos diante do crucifixo que em alcolote permanecia no quarto de Inês. Abrindo os olhos ainda pesados de sono, Inês teve a ideia de que Fernando acabava de morrer ao longe e que sua imagem, que ela via ante o crucifixo, era uma visão. Ficou imóvel, ereta, diante da cama e de mãos juntas. Pobre coitado, disse com voz trêmula e quase sufocada. Dom Fernando, sempre de joelhos e meio voltado para observá-la, mostrava-lhe o crucifixo, mas em sua perturbação fez um movimento. Inês, inteiramente desperta, compreendeu a verdade e correu em direção à porta que encontrou fechada. — Que audácia! Exclamou. — Saí, Dom Fernando! Refugiou-se no ângulo mais distante do quarto, junto do repuxo. — Não vos aproximeis, não vos aproximeis! Repetia numa voz convulsa. — Saí! Todo o brilho da mais pura virtude fulgurava em seus olhos. — Não, não sairei antes que tu me ouças. Durante 2 anos não pude esquecer-te. Noite e dia trago tua imagem diante dos olhos. Não juraste perante esta cruz que serias minhas para sempre? — Saí, repetiu-lhe Inês com furor. — Ou chamarei os guardas e ambos seremos degolados. Correu a uma campainha, mas Dom Fernando tomou-lhe a frente e apertou-a nos braços. Dom Fernando tremia. Inês notou-o perfeitamente
e perdeu toda a força que a cólera lhe dava. Dom Fernando não se deixou mais dominar pelos pensamentos de amor e de volúpia e voltou-se todo para o seu dever. Estava mais trêmulo que Inês, pois sentia que acabava de proceder com ela como um inimigo, mas não encontrou nem cólera nem arrebatamento. Queres então a morte de minha alma imortal? Perguntou-lhe Inês. Mas ao menos acredito uma coisa, é que te adoro e nunca amei a outro senão a ti. Não se escoou um minuto da abominável vida que levo desde o meu casamento, durante o qual eu não tenha pensado em ti. Era um pecado execrável, tudo fiz para esquecer-te, mas em vão. Não te horrorizas da minha impiedade, meu Fernando? Acreditá-los-ás? Aquele santo crucifixo que ali vês ao pé do meu leito, muitas vezes não me apresenta mais a imagem do Salvador que nos deve julgar. Ele só me recorda os juramentos que eu te fiz, estendendo a mão para ele em meu quartinho de alcolote. Ah, nós estamos amaldiçoados, Fernando! Exclamou com transporte. Sejamos felizes pelo menos durante os poucos dias de vida que nos restam. Essa linguagem tirou todo o receio de Dom Fernando. A felicidade começou para ele. Como? Tu me perdoas? Tu ainda me amas? As horas fugiam rápidas, o dia já declinava. Fernando contou-lhe a súbita inspiração que lhe viera pela manhã à vista do caixão. Foram tirados do seu encantamento por um grande rumor que se fez ouvir na direção da porta do quarto. Era Dom Blas, que vinha buscar sua esposa para o passeio da tarde. Dize que te sentes incomodada por causa do calor excessivo, disse Dom Fernando a Inês. Eu vou trancar-me no caixão. Eis aqui a chave da tua porta. Finge não poder abrir, dá a volta em sentido contrário, até que ouças o ruído que fará a fechadura do caixão ao fechar. Tudo saiu a contento. Dom Blas acreditou no acidente produzido pelo extremo calor. Pobre amiga! Exclamou pedindo-lhe desculpas por havê-la despertado subitamente. Tomou-a nos braços e a reconduziu ao leito, cumulava das mais tenras carícias, até que avistou o caixão. Que é isto? Disse franzindo o sobrecenho. Todo o seu instinto de chefe de polícia pareceu despertar de repente. Isto é minha casa, repetiu 5 ou 6 vezes, enquanto Dona Inês lhe contava os temores de Sancha e a história do caixão. Dê-me a chave, disse ele com ar duro. Eu não quis ficar com ela, respondeu Inês. Um dos seus criados podia encontrar essa chave. Minha recusa em recebê-la parece que agradou muito a Sancha. Está bem, exclamou Dom Blas, mas eu tenho aqui na caixa de minhas pistolas meios de abrir todas as fechaduras do mundo. Foi à cabeceira do leito, abriu uma caixa repleta de armas e aproximou-se do caixão com um pacote de gazuas inglesas. Inês abriu as persianas de uma janela e debruçou-se no parapeito, de modo que pudesse atirar-se à rua no momento em que Dom Blas descobrisse Fernando. Mas o excesso de ódio que Fernando tinha a Dom Blas lhe restituíra todo o sangue frio. Veio-lhe a ideia de meter a ponta do seu punhal atrás do pino da má fechadura de cofre, e foi em vão que Dom Blas torceu suas gazuas inglesas. É esquisito, disse Dom Blas levantando-se. Estas gazuas nunca me falharam. Minha cara Inês, nosso passeio ficará para depois. Eu não seria feliz mesmo ao teu lado com a ideia deste caixão, que talvez esteja cheio de papéis criminosos. Quem me diz que, durante a minha ausência, o bispo, meu inimigo, não dará uma busca em minha casa, valendo-se de alguma ordem obtida repentinamente do rei? Vou ao meu gabinete e volto já com um operário que será melhor sucedido do que eu. Saiu. Dona Inês deixou a janela para fechar a porta. Foi em vão que Dom Fernando lhe suplicou que fugisse com ele. Tu não conheces a vigilância do terrível Dom Blas, disse-lhe ela.
Ele pode, em alguns minutos, corresponder-se com seus agentes em vários lugares de Granada. Acredita-me, não posso fugir contigo e viver na Inglaterra. Imagina que este casarão é visitado cada dia até nos seus mínimos recantos. No entanto, vou tentar esconder-te. Se me amas, ser prudente, pois eu não te sobreviverei. A conversa foi interrompida por um grande baque à porta. Fernando põe-se atrás da porta de punhal na mão. Felizmente era Sancha. Disseram-lhe tudo em 2 palavras. Mas vós não pensais, ocultando Dom Fernando, que Dom Blas vai encontrar o caixão vazio? Vejamos que é que podemos pôr lá dentro em tão pouco tempo. Mas eu, na minha perturbação, esqueço uma boa nova. Toda a cidade está abalada e Dom Blas muito preocupado. Dom Pedro Ramos, deputado das Cortes, injuriado por um voluntário realista num café da grande praça, acaba de matá-lo a punhaladas. Eu acabo de encontrar Dom Blas entre seus esbirros na Porta do Sol. Escondei Dom Fernando. Eu vou procurar Zanga por toda parte para que ele leve o caixão, onde Dom Fernando se meterá novamente. Mas teremos o tempo necessário? Transportai o caixão para outra peça qualquer, a fim de terdes uma primeira resposta para dar a Dom Blas e evitar que ele vos apunhale à primeira vista. Diz-lhe que fui eu quem mandou levar o caixão e que o abri. Sobretudo, não tenhamos ilusão. Se Dom Blas volta antes de mim, seremos todos mortos. Os conselhos de Sancha não impressionaram os 2 amantes. Eles conduziram o caixão para uma passagem escura e depois historiaram suas vidas desde 2 anos atrás. Tu não ouvirás censuras de tua amiga, dizia Inês a Fernando. Eu te obedecerei em tudo. Tenho um pressentimento de que nossa vida não será longa. Não tens ideias do pouco caso que Dom Blas faz de sua vida e da dos outros. Ele descobrirá que eu te vi e me matará. Que encontrarei na outra vida? Continuou depois de um momento de enlevo. Castigos eternos. Depois se atirou ao pescoço de Fernando. Sou a mais feliz das mulheres, suspirou. Se achas algum meio de nos revermos, manda-me dizer por Sancha. Tens uma escrava que se chama Inês. Somente à noite Zanga apareceu. Levou o caixão em que Fernando de novo se metera. Várias vezes foi interrogado pelas patrulhas de esbirros que procuravam por toda parte o deputado liberal sem encontrá-lo. Deixaram sempre Zanga passar ante a resposta de que o caixão que trazia pertencia a Dom Blas. Zanga foi detido pela última vez numa rua solitária que perlonga o cemitério. Ela está separada do cemitério que fica a 12 ou 15 pés adiante por um parapeito de encontro ao qual Zanga teve a ideia de recostar-se. Enquanto respondia aos esbirros, o caixão descansava sobre o muro. Na pressa com que ele tinha posto a carga, pelo receio da volta de Dom Blas, Zanga tomara o caixão de maneira que Dom Fernando se achava com a cabeça para baixo. A dor que Fernando experimentava nesta posição tornou-se insuportável. Ele esperava chegar dentro em pouco. Quando sentiu o caixão imóvel, perdeu a paciência. Reinava na rua um grande silêncio. Calculou que deviam ser pelo menos 9 horas da noite. Alguns ducados, pensou, me assegurarão a discrição de Zanga. Vencido pela dor, disse-lhe baixinho. Vira o caixão noutra direção, assim eu sofro horrivelmente. O carregador, que àquela hora imprópria, ali de encontro ao muro do cemitério, não se achava sem quietação, espantou-se com essa voz tão próxima do seu ouvido. Pensou ter escutado um fantasma e deitou a correr desabaladamente. O caixão ficou de pé sobre o parapeito. A dor de Dom Fernando aumentava. Não recebendo nenhuma resposta de Zanga, compreendeu que o haviam abandonado. Fosse qual fosse o perigo, resolveu abrir o caixão. Fez um movimento impetuoso que o precipitou no cemitério. Aturdido pela queda, só ao cabo de alguns instantes Dom Fernando recobrou os sentidos. Via brilhar as estrelas acima de sua cabeça.
A fechadura do cofre cedera na queda, e ele deu por si caído sobre a terra de uma sepultura revolvida de fresco. Pensou no perigo a que Inês podia estar exposta. Esta ideia restituiu-lhe toda a força. O sangue corria-lhe, ele estava muito contundido. Entretanto, conseguiu levantar-se e logo depois caminhar. Em certo esforço, escalou o muro do cemitério e em seguida alcançou a residência de Sancha. Vendo-o coberto de sangue, Sancha imaginou que ele fora descoberto por Dom Blas. Com franqueza, disse ela rindo quando soube de tudo, Vossa Senhoria nos deixou lá em maus lençóis. Convieram em que era necessário a todo custo aproveitar a noite para ir buscar o caixão caído no cemitério. Foi um dia a vida de Dona Inês e a minha, disse Sancha, se amanhã algum espião de Dom Blas descobre esse maldito caixão. Certamente ele está manchado de sangue, replicou Dom Fernando. Zanga era o único homem que se poderia utilizar. Falava-se nisto quando ele bateu a porta de Sancha, que não lhe deu pequeno susto, dizendo-lhe: Já sei tudo o que me vens contar. Abandonaste o meu caixão. Ele caiu no cemitério com todas as minhas mercadorias de contrabando. Que prejuízo! Eis agora o que vai acontecer. Dom Blas irá interrogar-te esta noite ou amanhã de manhã. Ah, estou perdido! Exclamou Zanga. Estarás salvo se responderes que, saindo do palácio da Inquisição, trouxeste o caixão para minha casa. Zanga estava aborrecidíssimo por haver arriscado as mercadorias de sua prima, mas ele tivera medo do fantasma, tinha medo de Dom Blas, parecia incapaz de compreender as coisas mais simples. Sancha repetia-lhe demoradamente suas instruções quanto à maneira como ele devia responder ao chefe de polícia para não comprometer ninguém. Aqui estão 10 ducados para ti, disse Dom Fernando, aparecendo de repente. Porém, se não disseres exatamente o que Sancha te explicou, tu morrerás, mas é por este punhal. E quem sois, senhor? Perguntou Zanga. Um pobre negro perseguido pelos voluntários realistas. Zanga estava inteiramente embaraçado. Seu medo redobrou quando ele viu entrar 2 dos esbirros de Dom Blas. Um dos esbirros apoderou-se dele e o levou imediatamente a seu chefe. O outro vinha simplesmente avisar Sancha de que a mandavam chamar ao palácio da Inquisição. Sua missão era menos severa. Sancha gracejou com ele e o induziu a provar de um excelente vinho velho. Queria fazê-lo dar com a língua nos dentes, de modo que fornecesse algumas indicações a Dom Fernando que, do lugar onde se achava escondido, tudo podia ouvir. O esbirro contou que, fugindo ao fantasma, Zanga entrara pálido como a morte numa taberna onde havia narrado a sua aventura. Um dos espiões encarregados de descobrir o negro ou liberal que matara um realista encontrava-se nessa taberna e correra a dar a notícia a Dom Blas. Mas o nosso chefe, que não é tolo, acrescentou o esbirro, disse ao mesmo instante que a voz ouvida por Zanga era a do negro oculto no cemitério. Mandou-me procurar o caixão, encontramo-lo aberto e manchado de sangue. Dom Blas pareceu muito surpreendido e mandou-me aqui. Partamos. Inês e eu estamos mortas, dizia Sancha consigo mesma, encaminhando-se com seu esbirro para o palácio da Inquisição. Dom Blas há de ter reconhecido o caixão. A esta hora ele já sabe que um estranho se introduziu em sua casa. A noite era muito escura. Por um instante, Sancha teve a ideia de fugir. Mas não, pensou, seria uma infâmia abandonar Dona Inês, que é tão ingênua, e neste momento não deve saber o que responder. Chegando ao palácio da Inquisição, espantou-se de a fazerem subir ao segundo andar, ao próprio quarto de Inês. O lugar da cena pareceu-lhe de sinistro augúrio. O quarto estava bastante iluminado. Encontrou Dona Inês sentada perto de uma mesa, Dom Blas de pé ao seu lado,
com olhar cintilante, e o caixão fatal aberto diante deles estava coberto de sangue. No momento em que ela entrou, Dom Blas entretinha-se em interrogar Zanga. Fizeram-no sair imediatamente. Será que ele nos traiu? Disse consigo Sancha. Terá ele compreendido o que eu lhe disse que respondesse? A vida de Dona Inês está nas mãos dele. Fitou Dona Inês para tranquilizá-la. Não lhe viu nos olhos senão calma e firmeza. Ficou espantada. Onde é que aquela mulher tão tímida ia buscar tanta coragem? Desde as primeiras palavras de sua resposta às perguntas de Dom Blas, Sancha notou que este homem, ordinariamente tão senhor de si, estava como louco. Ouviu-o dizer, falando para si mesmo: a coisa está clara. Dona Inês e Sancha ouviram sem dúvida esta frase, pois aquela disse com ar muito simples: com tantas velas assim acesas, este quarto está uma fornalha. E aproximou-se da janela. Sancha sabia qual tinha sido o seu projeto algumas horas antes. Compreendeu esse movimento. Imediatamente fingiu um violento ataque de nervos. Estes homens querem matar-me, gritou ela, porque salvei Dom Pedro Ramos. E segurou fortemente Inês pelo pulso. No meio da alucinação de um ataque de nervos, as meias palavras de Sancha diziam que, um instante depois de Zanga levar-lhe a casa o caixão de suas mercadorias, um homem todo ensanguentado se precipitara no quarto com um punhal na mão. Acabo de matar um voluntário realista, dissera ele. Os amigos do morto estão no meu encalço. Se a senhora não me socorre, serei chacinado em sua presença. Ah, vede este sangue na minha mão, exclamou Sancha como fora de si. Eles querem matar-me. Continua, disse Dom Blas friamente. Dom Ramos me disse: o superior do convento dos Jerônimos é meu tio. Se puder chegar ao seu convento, estarei salvo. Eu tremia. Ele percebeu o caixão aberto, donde eu acabava de tirar meus filós ingleses. De repente arranca os pacotes que ainda lá se encontravam e mete-se no caixão. Tranque a fechadura depois de eu entrar, murmura ele, e mande levar este caixão ao convento dos Jerônimos sem perda de um momento. Atira-me um punhado de ducados, aí estão, é o preço de uma impiedade, tenho-lhes horror. Basta de afetações, exclamou Dom Blas. Eu temia que ele me matasse se não obedecesse, continuou Sancha. Ele segurava sempre na mão esquerda o punhal gotejante do sangue do pobre voluntário realista. Tive medo, confesso. Mandei chamar Zanga, que pegou do caixão e levou ao convento. Eu tinha... Nem mais uma palavra ou morrerás, disse Dom Blas, que quase adivinhava que Sancha pretendia ganhar tempo. A um sinal de Dom Blas, vão à procura de Zanga. Sancha observa que Dom Blas, ordinariamente impassível, está fora de si. Há suspeitas em torno do ser que há 2 anos ele acreditava fiel. O calor parece oprimir Dom Blas, mas no momento em que avista Zanga, reconduzido pelos esbirros, atira-se sobre ele e aperta-lhe o braço com furor. Eis-nos chegados ao momento fatal, pensou Sancha. Este homem vai decidir da vida de Dona Inês e da minha. Ele é devotado, mas esta noite, apavorado pelo espectro e pelo punhal de Dom Fernando, só Deus sabe o que ele vai dizer. Zanga, violentamente sacudido por Dom Blas, fitava-o com os olhos assustados e sem responder. Ah, meu Deus, pensou Sancha, vão obrigá-lo a prestar juramento de dizer a verdade, e ele é tão devoto que nunca saberia mentir. Por acaso, Dom Blas, que não se achava em seu tribunal, esqueceu-se de mandar que a testemunha prestasse juramento. Enfim, Zanga, esclarecido pelo extremo perigo, pelos olhares de Sancha e pelo próprio excesso de seu medo, deliberou-se a falar. Ou fosse prudência ou perturbação real, sua narração foi muito embrulhada.
Dizia que, chamado por Sancha para se encarregar de novo do caixão que ele trouxera pouco antes do palácio do senhor-chefe de polícia, achara-o muito mais pesado. Já não aguentando de fadiga, ao passar pelo muro do cemitério, o apoiou sobre o parapeito. Então chegou-lhe aos ouvidos uma voz queixosa e ele fugiu. Dom Blas o esmagava de perguntas, mas parecia ele próprio esmagado de fadiga. A hora avançada da noite suspendeu o interrogatório para continuá-lo na manhã seguinte. Zanga ainda não se contradissera. Sancha rogou a Inês que lhe permitisse ocupar o aposento junto ao seu quarto, onde ela outrora passava a noite. Provavelmente Dom Blas não ouviu as poucas palavras que foram ditas sobre este assunto. Inês, que tremia por Dom Fernando, foi ter com Sancha. Dom Fernando está em segurança, mas nossas vidas, continuou Sancha, estão por um fio. Dom Blas tem suspeitas. Amanhã de manhã vai ameaçar seriamente Zanga e fazê-lo contar tudo ao monge, que o confessa e tem todo o domínio sobre ele. A história que eu inventei apenas serviu para evitar o perigo do primeiro momento. Está bem, foge, minha cara Sancha, replicou Dona Inês com sua doçura habitual e como que nada comovida com a sorte que esperava dentro de poucas horas. Deixa-me morrer sozinha, morrerei feliz. Tenho comigo a imagem de Fernando. A minha vida não é suficiente para pagar a felicidade que experimentei ao revê-lo depois de 2 anos. Ordeno-te que me deixes imediatamente. Desce ao grande pátio e esconde-te junto à porta. Conseguirás salvar-te, eu espero. Só uma coisa te peço. Envia esta cruz de brilhantes a Dom Fernando e dize-lhe que o bendigo ao morrer a ideia que ele teve de voltar a Maiorca. Ao amanhecer, Dona Inês despertou o marido para dizer-lhe que ia ouvir a primeira missa no convento das Claristas. Embora fosse na mesma casa, Dom Blas, que não lhe respondeu uma sílaba, fê-la acompanhar por 4 de seus servos. Chegando à igreja, Inês colocou-se junto ao locutório das religiosas. Um instante depois, os guardas que Dom Blas destinara à sua esposa viram abrir-se as grades. Dona Inês entrou na clausura. Declarou que por um voto secreto se fizera religiosa e nunca mais sairia do convento. Dom Blas veio reclamar sua mulher, mas a abadesa já tinha mandado prevenir o bispo. Este prelado respondeu com ar paternal aos arrebatamentos de Dom Blas. Sem dúvida, a muito ilustre Dona Inês Bustos e Mosqueira não tem nenhum direito de se consagrar ao Senhor se ela é vossa legítima esposa, mas Dona Inês receia que haja nulidades em seu casamento. Poucos dias depois, Dona Inês, que demandava com o marido, foi encontrada em seu leito crivada de numerosas punhaladas, e em consequência de uma conspiração descoberta por Dom Blas, o pai de Inês e Dom Fernando tiveram a cabeça cortada na Praça de Granada.